cultivadores da felicidade. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio Cultivando a Felicidade. Nosso episódio não, nosso podcast. Gente, vocês estão vendo que a gente tá com um convidado especial hoje? Dois Convidados especiais. Esse aqui é o Leon. Vou apresentar eles, porque eles vão falar. Esse aqui é o Leon e essa aqui é a Bela. Ela é uma simpatia, só que não. Gente, o episódio de hoje, a gente quer conversar com vocês sobre o filme Caramelo. O filme Caramelo, ele tá muito em alta na Netflix. Então a gente vai explorar um pouquinho a ideia do filme. E sejam muito bem-vindos se você é a primeira vez. Eu sou a Fernanda Sanches. E eu sou o Fábio Miquil. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Sabe que o nosso podcast ele tem uma filosofia nessa fase nova, né? Conhecimento, um pouco de tudo, né, Fê? Isso, aquela história, né? Conhecimento não ocupa espaço. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre esses carinhas aqui, ó. Exatamente. Hoje eu tô bem dentro da minha área. Com certeza, você tá muito confortável nesse tema, né? Hoje eu tô super confortável nesse tema. Fala um pouquinho do contexto do filme, Fê. O contexto do filme é o seguinte, é um moço, ele é cozinheiro, né? Ele é chefe, né? Chefe de cozinha. E ele vai no mercadão comprar uns produtos, né, que ele precisa. E ele encontra, o cachorro encontra ele, né? E aí pula na caçamba do carro dele, persegue ele. E com o decorrer do tempo, né, do filme, você vai ver que o cachorro começa a cuidar dele de uma forma diferente, né? Ele tem muita dor de cabeça e tal, e o cachorro, ele começa a lamber a cabeça da pessoa, do cara, né? De um lado específico, De um lado específico, isso. E aí passa um tempo, ele sabe que ele faz o diagnóstico, o cara, e descobre que ele tá com câncer. Né? Uhum. Então, assim, o que a gente queria tratar hoje é sobre isso, essa sensibilidade que o animal tem. Por exemplo, olha a Bela, a sensibilidade dela do sono. Né, Isabela? Eu tô com sono, gente. Não fica brava. Fala, ela é ranzinza. Então, o filme é sobre isso, né? Então, por que eles têm essa facilidade, né? Eu vou antecipar uma coisinha, posso? Pode. Gente, antigamente, os animais, eles viviam em matilha, né? Não tinha esse contato com o homem, era entre eles, tá? E era instinto de sobrevivência também, né? E o que aconteceu? Com o passar da história, o homem começou a caçar, tá? E aí ele caçava, tinha muita comida. E lá na pré-história não tinha geladeira. Não tinha. Então, o que os lobos começaram a associar? Se eu ficar perto do humano, eu tenho uma caça fácil. Entendeu? Uhum. Então, começou assim, ó. O lobo ficava ao redor do homem. Quando ele acabava a comida dele, não queria mais, o lobo comia, né? E aí, com o tempo, esse convívio foi aumentando, porque aí o homem começou a ter os seus filhos, os lobos começaram a ter os seus filhotes, e começaram a associar, olha, ele com o filhotinho e tal, não sei o quê. E aí que começou a domesticação. Olha, que entendeu? interessante. Entre o homem e o lobo, né? E nessa domesticação, como ele era totalmente instintual, o lobo teve que começar a ter algumas transformações em sensibilidades, né? Por isso que a gente fala assim, o cachorro, ele é mais sensível, mas antigamente não era, ele teve que desenvolver essa sensibilidade por contato com o homem, entende? Então assim, que a gente fala, quando você tá triste, o cachorro sente, quando você tá doente, o cachorro sente. Então, assim, a gente fala de sensibilidade, né? Eles têm a sensibilidade, eles têm, como é que fala? Sentimento, né? Assim, ele chora. Não, ele não chora de lágrima, tá? Isso ele não chora. Mas ele não se olha, né, amor? Eu não se olho de lágrima, gente. Mas ele sente tristeza, ele sente o abandono, ele sente tudo isso. Tá? E a gente tem que entender que o tempo deles é diferente do nosso também, tá? Por quê? É um cachorro que vive de até 15 anos. Então, com 7 anos, ele tá no meio da vida dele. É verdade. Entendeu? Então, a ideia de tempo dele é diferente. Por isso que quando você sai, quando você volta para casa,
ele acha que, nossa, faz um século que você não aparece. Porque o tempo dele é diferente, entendeu? Só dar essa palhinha aqui, né, de comportamento. E é interessante entender tudo isso, né, Fê? Para saber por que ele tem esse tipo de desenvolvimento. E contar essa história foi muito interessante, Fê. Um dos fatores que levam aos cães terem um super olfato são os receptores olfativos que ele tem, né? Sim. Só para comparar, o ser humano ele tem 6 milhões. Falei, nossa, é muito, né? Bastante. Um cachorro pode ter até 300 milhões, até 50 vezes mais que o ser humano. Olha, é muita coisa, né? Enquanto o ser humano ele tem um bom desenvolvimento visual, o cão ele tem um desenvolvimento olfativo fenomenal. Fora isso, tem uma região do cérebro que é o bulbo olfativo, onde aquilo que ele recebe de informação olfativa é processado no cérebro. Esse bulbo olfativo no cachorro é 40 vezes maior do que do homem. Proporcionalmente, claro, o cérebro do cachorro é menor do que o homem, mas a mesma região que trata a questão do olfato, no cachorro é 40 vezes maior, né? Então, por isso que ele tem toda essa capacidade de identificar odores que a gente normalmente não consegue captar, né? Outro fato interessante, Fê, é sobre a anatomia do cachorro. Aí você vai poder falar muito melhor do que eu, né? Como é que funciona essa questão da respiração deles, né? Como eles conseguem captar tanta informação? Então, na verdade, o nariz do cachorro, né, que a gente chama de nariz, ele é longo, tá vendo? Ele é longo. Se você for ver, aqui na narina dele tem 2 aberturas. É verdade. Entendeu? Essa abertura, na verdade, quando ele cheira, faz um divisor. Entendeu? Então, é um divisor da narina dele. Então, quando ele faz o olfato, que ele vai cheirar... É que ele tá se ajeitando, gente. Ele fica na minha frente aqui. Gente, sou eu. Não era ele falando. Então, quando o cachorro vai fazer esse divisor, por ele ter todos esses receptores, né? Esses receptores, ele consegue fazer um diferencial, entendeu? E é a anatomia da narina, entendeu? Até a gente fala, né? Cuidado com o cachorro, que a gente chama braquicefálico. Os braquicefálicos é aquele que parece que saiu correndo e bateu a cara no poste. E empurrou para dentro do focinho. Eles têm mais dificuldade respiratória. É verdade. Entendeu? Mas não quer dizer que o olfato dele não é bom. Tá? Então, a narina dele é desse jeito, assim, que tem uma... Você vai ver, se quem tem cachorro, gato, ele tem uma abertura lateral, né? Porque quando você vai cheirar alguma coisa, faz assim, você cheira e depois você solta. Eles não soltam. Né? Então tem esses receptores, cada partícula vai para um lado do receptor, para ele ter mais chance de identificar as coisas, né? Uma coisa interessante que eu estava lendo também, Fê, é que quando o ser humano ele respira, ele usa os 2 buraquinhos da narina, né? E quando ele solta o ar, solta pelo mesmo buraco. Sim. E é isso que você está falando. O cachorro solta pelo lado. Ele respira pela frente e solta pelo lado. Por quê? Porque assim, ó, se ele soltar pra frente, acabou a pista. Entendeu? Exatamente. A pista dele, ele vai farejando. Então, se ele soltar, vai outro tipo de molécula ali que ele vai sentir. Né? Quando a gente estava falando do filme, né, do menino, por que ele identifica o câncer? Tem um estudo mesmo, né, que o animal identifica o cheiro por causa do hormônio que sai, né? Porque o nosso corpo é totalmente química, certo? Totalmente química. Então, quando o animal sente o seu cheiro, ele identifica você pelo seu cheiro. Agora, se é fedido, o problema é seu. Então, ele identifica você pelo seu cheiro. E aí, quando você tem um cheiro diferente... Ele identifica também, que é a substância química do nosso corpo. Exato. Entendeu? Às vezes a gente está nervoso, a química muda, porque a gente começa a ativar outros tipos de hormônio. Então muda e ele identifica, eu tô triste. Então a tristeza libera um tipo de hormônio que ele sente.
né? Que todo mundo fala, nossa, eles são tão sensitivos. São mesmo. Mas o que ajuda eles é esse faro. Exato. Entendeu? E interessante que o ar entra pelo nariz deles, né? Só que uma parte vai para o pulmão e a outra parte vai para esses receptores. Mais ou menos uns 80% a 90% é o ar para a sobrevivência deles, que vai para o pulmão, e o restante é específico para identificar odores. Por isso que eles têm essa sensibilidade tão grande. E isso está falando dessa química que acontece no organismo da gente, são os compostos orgânicos voláteis, abreviado de COV. Né? E orgânico significa assim que existem moléculas com composição do carbono, por isso que é orgânico. Quem já estudou química, né? Química orgânica, inorgânica, sabe disso. Quando fala de orgânico, é porque existe carbono, que é um dos elementos mais comuns na Terra. E nós somos compostos pelos mesmos elementos da Terra, né? Então, quando ocorre qualquer alteração no nosso organismo, esses compostos orgânicos volatizam, quer dizer, eles evaporam, vamos dizer assim, né? Eles são facilmente voláteis, eles facilmente evaporam. Por isso que a gente sente cheiro da grama, cheiro de uma comida, porque ela volatiliza, né? Então, esses compostos orgânicos criam uma assinatura do nosso organismo. Então, eles identificam a Fernanda pela assinatura que ela, né, tem dessa característica bioquímica do organismo dela. Na verdade, eles me identificam como a bruxa que vai dar vacina. Tem uns que me vê e saem, correndo. E aí, é o que a Fê estava falando. Quando existe alguma alteração, aquela identidade que eles sentiam pelo olfato passou a ser diferente. Então, eles têm comportamentos diferentes diante dessa alteração. Ou eles lambem muito, ou eles ficam pulando, ou eles ficam com a pata em cima dessa região que está com alguma alteração. Então, por isso que eles conseguem identificar. Eles tentam fazer assim, né? Quando eles pulam muito... até tem um cara que fala assim, dá pra provar que seu cachorro gosta mais de você que sua mãe, né? Tranca os dois no porta-mala. Quando você deixa um dia lá, quando você abrir, o que acontece? O cachorro vai abanar o rabo. Sua mãe vai te xingar. Mas é verdade, gente. Essa sensibilidade, esse parceirismo que ele tem, essa cumplicidade com a gente, é por causa disso, sabe? Por causa que a gente fez isso com eles. Não, a gente não pode falar assim, é animal, tem que... Não, a gente domesticou, não tem jeito agora, sabe? Se você quer um animal que não tenha essa sensibilidade, também essa sensibilidade que ele tem é para a sobrevivência dele de hoje, sabe? É da sobrevivência dele. Porque assim, você tá andando, vem aquele cachorrinho na rua, banando o rabo, fazendo graça... Ele já sabe, se ele fizer esse tipo de procedimento com a pessoa certa, a chance dele ser adotado é grande, entendeu? Então, imagina só, né? Então, tudo isso, assim, eles não são racionais? Não são racionais, mas eles têm uma inteligência, sim. Tem uma inteligência. Entendeu? Eles conseguem saber, se eu fizer isso, vai dar isso. Mas ele não elabora um plano, né? Então, esse fator deles conseguirem identificar quando alguém tá triste, quando alguém tá doente. Até tem um vídeo, né, que eu até mandei pra você ontem. É um vídeo interessante, da CNN. Ele é um Australian Shepherd, o cachorro, né? Eu não sei se ele foi treinado para isso, eu acho que sim, porque a gente trata muitas pessoas com animais, né? Então, assim, esse Australian Shepherd, se vocês conseguirem ver o vídeo, a gente deixa aqui na descrição. Um link aqui para vocês. Vocês dão uma olhada nesse vídeo, é muito interessante, mas eu vou explicar um pouco porque talvez a pessoa não entenda. Você vai ver na cena uma moça, né? Ela tá fazendo alguma coisa assim na sala, de repente ela senta no sofá. E aí, no decorrer do vídeo, você vê o cachorro descendo de cima da geladeira. Ele fica no alto.
Gente, um Australian Shepherd, ele deve pesar uns 25 quilos. Nossa. É um cachorro grande, não é um cachorro pequeno. Pra quem não conhece o Australian Shepherd, ele parece Border Collie, né? Até eu falo, eu tenho em casa uma divisora lá de Border Collie com Australian Shepherd. Então, assim, ele fica em cima da geladeira. Quando ela senta no sofá, ele desce, pega uma coisa e dá pra ela, né? Essa coisa é o remédio dela. Olha. E aí ela começa a entrar em convulsão. Então, pra ela não se machucar, ele deita em cima dela. Entendeu? Entendi. Então, assim, ele da geladeira, ele viu que na hora que ela sentou, ele já prestou atenção. Então, assim, vai falar, mas ele é treinado para quando ela sentar e ela começar a ter a convulsão vir? Não. Ele é treinado com o cheiro. Ele se antecipou, na verdade. Porque ela não estava em convulsão. Não tava. Não. Até tem crianças que têm autismo ou algum outro problema desse. O que acontece? Eles tratam com o cachorro. Né? Porque às vezes tem crianças que elas se batem, que elas entram em crise. E o cachorro gruda nela para se acalmar, entendeu? Então, fala assim, mas ele sente que ela tá acontecendo isso? Sente, ele sente o olfato dele, o cheiro. Tudo que acontece a nível de comportamento, existe uma correspondência bioquímica. Sim. E isso que eles têm essa percepção. Isso a gente está falando no nível científico, né, da anatomia deles, fora a sensibilidade extrafísica, que é uma outra história. Né? Cachorro vê espírito? Vê espírito. E aí é interessante que esses cachorros podem ser treinados ou não para esse tipo de coisa. Que nem o leãozinho ou a Bela poderia identificar? Pode. Não. Pode. É claro que existe todo um trabalho feito com determinadas raças que têm maior facilidade. Sim. Um pastor belga, né? Porque assim, ele é muito mais sensitivo. Não é que tem a sensibilidade, né? É o olfato dele, não tem mais. Mais aprimorado. Por exemplo, assim, existe um estudo com o pastor Malinois. Isso. Né? O pastor Malinois, antigamente era o pastor alemão. O pastor alemão era aquele dedo duro que dedava os traficantes, né? Agora virou o pastor Malinois. Mas por que tem essa diferença, né? Porque é tudo um estudo que faz. Então, por exemplo, assim, o pastor alemão, ele tem um olfato mais avançado que um... Um vira-lata, por exemplo? Você não é vira-lata que fala, tá? Sem raça definida. Que esse carinha aqui... Um estopinha. Um caroço de manga. Então, assim, o pastor, ele tem um olfato mais desenvolvido. Então, ele tem mais receptores para identificar isso. E com o treino, isso vai ficando mais aguçado. Só que o que aconteceu? Antigamente, você via que cachorro de polícia era pastor alemão, né? Só que eles têm um porte muito pesado, a probabilidade deles ter problema no quadril, que a gente chama de displasia, é enorme, entendeu? Então, eles precisavam de um outro tipo de cachorro. Olha a domesticação de novo. Eu preciso de um outro tipo de cachorro com olfato melhor, com um porte melhor, e que não me apresente problema de quadril. E de disciplina também, Senão não pode ser treinado. Então, eles começaram a se adaptar com o pastor Malinois. E aí tem um estudo que faz com o olfato do pastor Malinois para identificação de câncer de mama. E esse estudo foi feito, Miki, e 100% eles acertaram. É uma instituição na França chamada letra K, dog de cachorro. E é fantástico, 100% de acerto. Eles conseguiram acertar 100% das vezes que a pessoa tinha câncer. Mas como que funciona, né? A pessoa que é o dono, do tutor do cachorro, tem essa assinatura bioquímica que ele identifica. Então, quando altera, ele consegue identificar. No caso de uma pessoa desconhecida, às vezes ele não cheira a pessoa, mas uma amostra de sangue, de urina, alguma coisa relacionada com a pessoa. Como que ele consegue? É porque justamente ele identifica a assinatura do câncer. Do câncer de mama, ou do Parkinson, seja lá, ou da diabetes. Então ele consegue identificar quando ocorre esse tipo de alteração. E aí, independe da pessoa, se ele viu ou se não viu a pessoa, ele sabe que naquela amostra existe aquele composto. E é tudo questão de treino. Exato. É treino, não é assim, tipo, o leãozinho aqui,
que caça lagartinha aqui no quintal, vai chegar pra alguém e sentir o cheiro e falar, não, você tem câncer. Né? Não, às vezes que nem aconteceu no caramelo. O caramelo era um sem raça definida também, né? A gente não pode falar vira-lata mais, tá? É sem raça definida. Então, o caramelo era um sem raça definida que identificou uma coisa diferente. Né? Fala, mas todos os cachorros fazem isso? Não, eles identificam, mas às vezes não é o... Ele fala assim, ai, gente, eu chego em casa e meu cachorro não para de lamber minha boca. Ah, então significa que eu tenho alguma coisa? Nossa, não, que você comeu assim, alguma coisa gostosa. Se fosse assim, eu já tinha câncer na boca faz tempo, que a Bela me ame o tempo então, assim, todo. a gente tem que pensar que é um filme, tá? É um sem raça definida. Ele é um cachorro. Eles queriam trazer essa história que existe mesmo, mas não quer dizer que todos os cachorros identificam o câncer. Ele sente cheiro diferente, sim. Ele sente o momento diferente. Ele sabe quando você tá triste, sabe. Mas ele não tá aqui pra achar o câncer de todo mundo, entendeu? Isso a gente tem que ter claro, né? Porque se eu depender das minhas, eu tô ferrada, porque elas só dormem. É claro que se o cachorro muda o comportamento dele em relação a você, é um sinal de alerta, né? Sim. Não custa, vai no Faz médico, uma investigação. faz uma investigação. Sim. Pode não ser nada, pode ser uma coisa do cachorro, enfim, mas é uma pista a mais, né? Sim. E assim, não é só o cachorro, né? O gato também tem essa sensibilidade, talvez não na mesma proporção, mas também existem relatos. Não é científico, mas existem relatos de pessoas, tutores que tinham gato e conseguiram ter esse tipo de identificação de uma doença. Mas você sabe que tem uma pessoa, tem pessoas que também conseguem, que tem um desenvolvimento olfativo muito grande. Existe um caso de uma escocesa, Joy Miner, o nome dela, uma enfermeira, que ela conseguia sentir a presença de Parkinson na pessoa, mesmo que ainda não tivesse sido manifesto. Essa história ocorreu com o marido dela, acho que ele era médico também, da área de saúde. E ela sentiu um odor diferente nele 12 anos antes dele manifestar o Parkinson, só que ela não tinha nenhuma associação ainda. Ela não sabia, claro, nem imaginava que isso pudesse acontecer. 12 anos depois que ela sentiu essa alteração, foi diagnosticado o Parkinson. Mas como que ela fez essa associação? Quando eles participavam de um grupo de pessoas com Parkinson, né, ela começou a identificar o cheiro nas outras pessoas também. Daí ela começou a associar, pessoas que têm esse odor almiscarado, ou às vezes um odor de mofo, são pessoas que têm muita probabilidade de ter o Parkinson. Daí eles fizeram um estudo científico mesmo, já que ela era da área da saúde, o marido também, eles quiseram comprovar cientificamente. Eles colocaram 2 grupos, né, roupas de dois grupos, um que tinha câncer e o outro que não tinha. E ela acertou 100% as pessoas que tinham câncer. E o mais surpreendente é que no grupo de controle que não tinham o câncer, não, Parkinson, né, que não tinham Parkinson, ela identificou o odor de uma delas, que meses depois veio a manifestar o Parkinson. Olha que interessante, né? Então, o ser humano também, é claro que é uma raridade isso acontecer. Por causa das nossas partículas, né? São menores. Mas tem casos também que, por exemplo, quem tem problema renal, né, tem um cheiro amoniacal na boca. Exato. Entendeu? Às vezes a pessoa nem sabe, mas você sente aquele cheiro de amônia na boca. Então, é o composto inorgânico. A amônia não tem carbono, né? Mas nesse caso, não precisa ser nenhum cachorro, nenhuma pessoa com essa super habilidade. A gente mesmo consegue identificar, porque o cheiro é bem característico e bem forte. Então, ter atenção para esses detalhes, né? Esses cheiros diferentes. É mau hálito, o cara não escova dente. Às vezes não é nada disso, né? Então, tem que ir atrás, tem que estar atento a essas alterações. E é isso. É isso. Né? Gente, a gente deixa a dica aqui pra vocês assistirem o filme. Caramelo, tá na Netflix. Quem quiser assistir, assiste. É maravilhoso. O final é triste. Eu não gosto de filme de cachorro porque eu choro, né? Então, é triste. Você viu que no decorrer desse episódio, quem falou foi o Leon, porque ele ficava na minha frente aqui.
E sabe que esse filme Caramelo, ele não fez sucesso, ele não faz sucesso só no Brasil. No mundo todo, ele foi, nessas últimas semanas, o terceiro, no geral, né? O terceiro filme mais visto. No mundo, na língua portuguesa. Né? Gente, vale a pena assistir muito esse filme. É triste, não é triste, né? Ele não morre. Um dia todo mundo vai morrer, né? Mas ele não morre no final, não morre, né? Mas ele envelhece, né? Como todo bichinho envelhece. Que nem o Leon aqui, ele não é branco, ele era preto, mentira. Ele sempre foi assim. Gente, fica a dica, assiste Caramelo, presta atenção, cuida bem dos seus bichinhos, que eles merecem, eles têm sentimento, têm síndrome de abandono, eles têm ansiedade, eles têm tudo que a gente tem. Não tem essa porque animal não tem nenhuma patologia humana. Sim, eles têm todas as nossas patologias. Então, é um serzinho que Deus colocou na Terra. Graças a Deus, eles dão uma felicidade pra gente, que você chega em casa abanando o rabinho e tal. Eu falo do cachorro, né? Mas o gato, que a gente falou muito do cachorro por causa do filme Caramelo. Mas o gato, gente, a gente fala assim, ele é um animal que... na verdade, ele tem você. Não é o contrário. Não é o contrário. Ele é seu tutor. Ele é seu tutor, né? A gente até brinca, né? Porque o gato... Tem uma tirinha que a gente da veterinária fala que o cachorro foi lá, foi domesticado. Aí o gato fala assim, gente, consegui. Tem aquele do egípcio, aquele gato gigantesco, assim, gente, consegui. Os humanos fazem tudo o que eu quero. E é verdade, quem tem gato faz tudo o que ele quer, né? Mas eles têm a sua sensibilidade, sim, né? Não é igual o cachorro, não é o sentimento dele é diferente, a forma de interagir com o ser humano é diferente, mas não significa que não é um ser que mereça atenção e carinho, né? Todos os seres merecem, até os cachorrinhos, gatinhos, papagaio, periquito, tudo que você quiser, né? Então, gente, fica a dica aqui no nosso episódio de hoje, assista Caramelo. E veja, é legal ver, assim, agora em casa, observar o que seu animal faz de diferente, né? O que ele identifica em você de diferente? Aí deixa aqui na descrição pra gente. Ai, meu cachorro faz isso, meu cachorro faz aquilo. Ai, meu gato, ele só quer dormir. O meu é. Gente, obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Amor de filho.